Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse vídeo vamos trabalhar um pouquinho sobre regra de 3. Nós temos a simples e a composta. As duas regras de 3, tanto a simples quanto a composta, existem as grandezas diretas e inversas. Mas qual a diferença? As grandezas diretas são as grandezas que elas sobem ou descem juntas. Aumentam ou diminuem juntas. E as grandezas inversas, elas são inversas, né? O nome já diz. Quando é inverso, quer dizer quando uma sobe, a outra desce. É inversamente. E vice-versa. Tá? Isso é inversamente. Quando uma aumenta, a outra diminui. É literalmente isso. Exemplo bem fácil. Se eu for andar de carro, quanto maior a velocidade que eu andar, menos tempo eu vou levar, correto? Então, quanto maior a velocidade, menos tempo gasto na viagem, é inversamente. E se eu for fazer uma viagem de 3 horas, eu andei 100 quilômetros. Tá, e se eu andar 5 horas, quanto eu vou andar? Qual distância eu vou percorrer? Ó, aumentei o tempo de 3 para 5. De 100 km, eu vou andar mais, certo? Então, quanto mais tempo eu andar, maior a distância vou percorrer. Vocês viram que eu dei 2 exemplos já direto. Velocidade é inverso com o tempo, mas a distância e o tempo é direto. Quanto mais tempo eu estiver andando, com a velocidade constante, né? Quanto mais tempo andar, mais eu vou percorrer. Tá? Então ali eu já dei 2 exemplos para diferenciar grandezas diretas e inversas. Essas grandezas a gente vai usar nas regras de 3, simples e na composta também. Tá? Então, vamos por exemplo. Esse exemplo aqui, ó. Em uma sala de aula de 40 alunos, foi realizada uma pesquisa a qual apontou que 30 alunos gostam de praticar esportes. Qual é a porcentagem de alunos que gostam de esportes? Já adianto que porcentagem a gente pode resolver de vários modos. E um dos modos é fazendo por regra de 3 simples. E sempre porcentagem a gente resolve são grandezas diretas, sempre. Mas vamos analisar juntos, tá? Olha só, eu tenho 40 alunos. Os 40 alunos são a turma toda. Os 40 alunos são tudo. Tudo é quantos por cento? 100, né? Então, tudo é 100%. E tudo, ou a turma toda, é 40. Então, sempre começa montando uma regra de 3 simples para resolver porcentagem com o 100%. O 100% é o todo, e o todo é 40. Então, aqui temos 2 grandezas, a de porcentagem e a de números de alunos, certo? E a qual apontou que 30 alunos gostam de praticar esportes. Qual é a porcentagem de alunos que gostam de esportes? Os 30 gostam? Sim, né? Então, ele quer saber qual a porcentagem dos 30. Se a pergunta viesse, qual a porcentagem não gosta de esportes? Quantos não gostam? 10, né? Porque se 30 gostam, 10 não gostam. Então, nessa pergunta é quem gosta. Os 30 gostam. Se fosse uma outra pergunta, perguntando quantos não gostam, seria 10. Aí aqui coloca 10 e aqui o X normal, tá? Então, o todo é 40. Quantos por cento vale os 30 alunos que gostam de esportes? Analisando isso, porcentagem é sempre direto, mas analisando isso, ó, se esse é o todo, é 40, se eu diminuir as pessoas, vai ser mais ou menos de 100%? Eu diminuí as pessoas, então vai diminuir a porcentagem, né? Menos pessoas, menos porcentagem. Então, mostrando isso por flechas,
O 40 é maior e o 100 é maior. São grandezas diretas. E para resolver as diretas, a gente faz cruzado. X vezes 40, 40x. A gente sempre multiplica cruzado. Vocês podem escolher qual fazer primeiro, mas eu gosto de fazer sempre aonde tem o x primeiro, que é 40 vezes x. 100 vezes 30 eu faço depois do igual. Já podia resolver também, né? Então, quanto é 100 vezes 30? Quanto é 100 vezes 30? Quando eu multiplico por 100, eu só acrescento os dois zeros depois do número. Então, é 30, 0, 0. Então, 100 vezes 30 é 3.000. E esse 40 aqui, ele está multiplicando x, passa para o outro lado, dividindo. 3.000 divide por 40. A gente pode cortar um zero para facilitar o cálculo. Aí fica 300 divide por 4. Quando eu divido por 4, é a metade da metade. Ou seja, qual é a metade de 300? 150. Metade de 150? 75. Então, quando eu divido por metade, é por 2. E quando eu divido de novo por metade, é por 4, que é metade, metade. Ou metade da metade. Então, essa é a resposta. Então, 100% é 40 alunos. Os 30 alunos que gostam de esporte são 75%. Agora, vamos comparar essa aqui, que foi as grandezas diretas, com uma outra questão que eu vou fazer aqui, que são inversas. Só para a gente comparar. Então, essa questão é a seguinte, ó. 4 torneiras enchem um tanque em 3 horas e meia. 3,5 horas é 3 horas e meia. Quantas torneiras iguais a essas deverão ser utilizadas para encher esse tanque em 2 horas? Então, ali tem duas grandezas. Quais são as duas? Horas e torneiras. Então, são 4 torneiras. 4 torneiras em 3,5 horas. São duas grandezas diferentes. Torneiras e horas. Aí a pergunta é: quantas torneiras, torneira, quantas torneiras iguais a esta deverão ser utilizadas para encher esse tanque em 2 horas? Tem que ser mais rápido, né? Em 2 horas. Ó, agora é menos tempo. Quantas torneiras? Essa é a pergunta. São duas grandezas. Quando houver duas grandezas, a gente faz desse modo, ou o que eu vou mostrar agora, que são a regra de 3 simples por grandezas diretas e inversas. E quando tiver mais de duas grandezas, aí é a composta, tá? Mas como resolve isso? Vamos analisar as grandezas. Se 4 torneiras demoram 3 horas e meia para encher, se eu colocar em 2 horas, tem que ser mais rápido, vai precisar mais torneiras, correto? Tem que ser mais rápido, tem que encher mais rápido esse tanque, né? Se tem que encher mais rápido, precisa de mais torneiras. Ou seja, o X vai ser maior do que 4. Porque o X aqui tem que ser mais do que 4 torneiras. E aqui o maior é para cima, que é o 13,5. A flechinha sempre aponta para o maior. Então aqui nós temos 4 torneiras para encher em 3 horas e meia. Para encher mais rápido, precisa de mais torneiras. Mais torneiras para menos tempo, né? Só para ter uma noção, então, de 3,5 para 2 horas é quase a metade. Então tem que ter mais torneiras, quase o dobro, certo? Isso é meio que proporcional, né? Isso é proporcional. E para resolver isso aqui, a gente, toda vez que for inverso, a gente inverte um lado. Tanto faz o lado. Pode ser na primeira aqui, x e 4. Coloquei o 4 para baixo, x para cima. E aqui é o 3,5 horas e aqui é o 2 horas. Aqui eu não fiz nada, tá? Flecha para cima e aqui flecha para cima.
flechas iguais, só resolver igualzinho a esse. Multiplica cruzado. Mas também vocês poderiam dividir aqui direto na linha. Era só fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Quando é direto, cruza, e quando é inverso, faz na linha. Ou inverte um lado e faz cruzado, igual a gente fez aqui. Tanto faz. Eu gosto de primeiro fazer o x. X vezes 2, 2x. Igual, sempre igual no meio. 4 vezes 3,5. 4 vezes alguma coisa é o dobro do dobro. Lembra que aqui por 4 é a metade da metade? Quando é vezes 4 é o dobro do dobro. Qual o dobro de 3,5? 7. Qual é o dobro de 7? É 14. O que o 2 faz aqui? Está multiplicando. Vai passar? Dividindo. 14 divide por 2, 7. Então, 7 torneiras precisa para encher em 2 horas. Tem que ser mais rápido, né? Quase o dobro de torneiras. Então, aqui é a comparação da regra 3 simples. Direta ou inversa. Certo? Mais um exemplo. Joaquim pintou 110 metros de parede usando 18 litros de tinta. As paredes têm 2,60 metros de altura. Quantos litros dessa tinta serão necessários para pintar 180 metros? Só que o muro é de 1,80 m de altura. Quando a gente fala em pintar a tinta para pintar, a gente usa a área, a superfície. Então, primeiro temos que fazer o cálculo da área para depois fazer a comparação. Certo? Então, ele pintou 18 litros de tinta. E essa tinta aqui, essa quantidade de tinta, pintou uma área de quanto? A área foi de 110 metros por 2,60. Essa foi a área, né? Para mim calcular uma área de uma figura retangular, que isso é um retângulo, uma parede de 110 metros por 2,60. Eu multiplico os dois, né? Lado vezes lado, que é esse vezes esse. Tá, então se 18 litros pintam esta área, quantos litros de tinta precisa para pintar a outra área, que é 180 metros por 1,80. Isso aqui é a área, certo? Se 18 litros de tinta pintaram esta área, para mim pintar mais área, eu preciso de mais tinta, correto? Mas como é que eu sei que é mais área? Porque o comprimento é maior. É maior do que a diferença entre a parte menor que a altura. Vamos resolver isso primeiro, então? Então, vamos resolver isso aqui primeiro. 110 vezes 2,60. Quanto é 100 vezes 2,60? Quando eu multiplico por 100, só muda de lugar a vírgula. Vai para o final, fica 260. 2 zeros são 2 números. E 10 vezes 2,60? Quando é vezes 10, muda um número. Aí fica 26. 110, né? 110. Então, junta os dois. 260 mais 26. 286. Então, esta área em cima aqui, ela mede 286. E essa aqui tem que fazer 100 vezes 1,80 e tem que fazer 80 vezes 1,80. Um dos números você separa para multiplicar o outro exato. Quando eu multiplico por 100, muda 2 números para lá. Então fica 180. 80 vezes 1,80. Esse zero aqui, ele vai mudar
a vírgula de lugar. Vai ficar 18. Então vai ficar 8 vezes 18. Tá? Essa conta aqui. Mas ainda tem que fazer o 8 vezes 18. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 8, 64. Então é 80 mais 64. 80 mais 64 dá 144. Junta esse mais esse, vai ficar 200, 324. Então aqui é 324 de área. Como era metros, fica metros quadrados, porque é uma área, certo? Então aqui, 18 litros pintam essa quantidade de área. Para mim pintar mais área, eu preciso mais tinta. São grandezas diretas. Mais área, mais tinta. Então aqui vai ser o maior e aqui vai ser o maior. Eu preciso de mais tinta para pintar uma maior área. Então, se as grandezas são diretas, a gente multiplica cruzado. X vezes 286 fica 286x. 18 vezes 324. Vamos fazer assim, ó, 324 vezes 10 e 324 vezes 8. Eu separei o 18. O 18 é 10 e 8, né? Vezes 10, só acrescenta um zero no final. Quando tem vírgula, muda de lugar a vírgula. Quando não tem, acrescenta um zero. Então fica 3.240. Quando eu faço vezes 8, posso aplicar o dobro e o dobro. 3 vezes. Dá certo? Porque daí o dobro é 2, o dobro fica 4 e o dobro fica 8. Então eu posso multiplicar por dobro, que vai dar vezes 8. Posso fazer isso? Posso. Ou posso fazer assim, ó. Quanto é 300 vezes 8? 8 vezes 300, 8 vezes 3, 24. 2.400. 8 vezes 20, 8 vezes 16, 8 vezes 20, 160. E 8 vezes 4, 32. Eu fiz 8 vezes 300, dá 2.400. 8 vezes 2, 16, 160. 8 vezes 4, 32. Soma tudo. Fica 2.592. Agora tem que somar isso aqui mais isso. 2 mais 3 dá 5.000. 2 mais 5 dá 7. Aqui vai dar mais 1, dá 8. Dá 5.800. 9 mais 4 é 13. Pus 1 para cá, né? Por isso deu 8. E aqui 0 mais 2 é 2. Então é 5.832. Então é x igual a 5.832. Esse valor aqui, ele passa dividindo. 286. Se está difícil dividir, o que a gente pode fazer? Pode armar a continha e dividir? Pode. Assim como eu fiz aqui nesse formato de vezes, vocês podem armar a continha e fazer vezes. E quem puder fazer com calculadora, faz direto também, tá? Mas eu faço assim para ensinar vocês a fazer provas de seleção, concurso, vestibular, Enem, que não pode usar a calculadora, tá? Então, para ser mais fácil aqui para dividir, o que eu posso fazer aqui? Vamos dividir isso por 2, que é a metade, né? A metade de 5.832. A metade de 32, quanto é? Ó, 32 é 16. Metade de 58, 29. Dá 2.916. Metade de 6, só o 6 aqui, é 3. Metade de 28 é 14. Isso aqui, não, o 3, quando termina em 3, não é par. Então não dá para dividir por 2. E agora, então, a gente teria que armar a continha. Então, 2.916, vamos dividir isso por 143. Usa os 3, né? Vai ficar 2 vezes isso, fica 286, tira
vai sobrar 5, 0, 0. Baixo 6, não dá para... Baixei o 6, então, o 56 divide por 143 não dá, né? Então, coloca 0 aqui, porque não dá para dividir. Aí, para poder dividir, a gente acrescenta um 0, vírgula. Tá? 560 divide por 143 fica 280? Não dá 4, dá 3. Fica 3. 3 vezes 100 dá 300, 429. 12. Daí tira, vai dar 60 menos 29, fica 1, fica 30. E aqui fica 131. Não dá para dividir, como já tem vírgula, pode colocar só o 0. 1.310. E assim continua, né? Então a resposta é ali, 20,3. Aproximadamente. Então esta é a quantidade de litros que precisa ter para pintar esta quantia de metros quadrados de parede. E essa aqui a gente faz a regra 3 simples, direta. Próxima questão sobre regra 3 simples. Essa aqui, ó. Um técnico em edificações percebe que necessita de 9 pedreiros para construir uma casa em 20 dias. Trabalhando com a mesma eficiência, quantos pedreiros são necessários para construir uma casa do mesmo tipo em 12 dias? Temos quantas grandezas? 2. Grandezas dias e grandezas pedreiros. Vamos montar aqui então. Ali fala então em pedreiros e dias. Temos 9 pedreiros. Pedreiros temos 9. Tanto faz o modo que for colocar, né? Então pedreiros tem 9. 9 pessoas trabalhando. Essas 9 pessoas trabalhando demoram 20 dias. 20 dias para fazer esse serviço. E aí a pergunta é, quantos pedreiros, ó, pedreiro, dia a dia, sempre tem que colocar a mesma unidade em cima e embaixo. Para fazer em 12 dias. Dias, pedreiro. Quando se trabalha com pessoas, eu vou colocar mais pedreiros para fazer o serviço, para fazer em menos dias, né? Eu vou colocar mais pedreiros para fazer mais rápido, correto? Então aqui, ó, de 20 dias para 12 vai reduzir a quantia de dias. Então, para reduzir os dias, eu tenho que colocar mais pessoas trabalhando, né? São grandezas inversas. Para ter mais, ou melhor, para ter menos dias trabalhando, tem que ter mais pessoas para vencer o mesmo serviço. Então é inverso, correto? Inverso. E colocando as flechinhas também, se quiser, o 20 é maior, aponta para cima. E aqui o x, então, tem que ser maior. Então o x é maior que 9. Quando é inverso, a gente pode inverter um lado. Tanto faz o lado. Vamos inverter lá. Aqui é 9x e aqui é 12, 20. Aí agora a flechinha para baixo e para baixo. Flechas iguais, cruza. Vamos cruzar aqui então. Quando invertemos um lado, só inverte um lado, tá? Quando inverte um lado, aí a gente faz cruzado. E aí eu gosto de fazer sempre o x primeiro. Agora vem uma dica. Se não for fazer o x primeiro, multiplica primeiro o que tem números. 9 vezes 20. Multiplica a diagonal que tenha números. É o 9 e o 20. Aonde está o x, sempre vai ser o divisor, que é o 12, né? O 12 é o divisor. Isso é um macete para ser mais rápido. É uma regrinha. Sempre dá certo. 9 vezes 20 é 9 vezes 2. Isso é 18. Mais um zero, né? Porque é 20. Embaixo é 12. Para ser mais fácil, vamos simplificar isso por 2. É a metade. 90 por 6.
Metade de 180 é 90, metade de 12 é 6. 90 divide por 6. Se ainda está difícil, qual a metade de 90? 45. Qual é a metade de 6? 3. 45 divide por 3? 15. Então tem 15 pedreiros. Precisa de 15 pedreiros para fazer o mesmo serviço em 12 dias. Só cuidem. Tem perguntas que vai pedir assim, ó, quantos pedreiros a mais precisa? Tinha 9, mas precisamos de 15. Quantos são a mais? De 9 mais 6 dá 15. Então, se a pergunta pede quantos pedreiros a mais, tem que fazer o 15 menos 9, que é 6. Então, precisamos de 6 pedreiros a mais do que tinha para fazer esse serviço. Cuidem as perguntas, leiam com atenção. Isso muda tudo, tá certo? Então, aqui foi 4 exemplos de regra de 3 simples, com grandezas diretas e inversas. Se gostou do vídeo, dá um curtir aqui, compartilhe com os colegas e te inscreve no canal. Não esquece.